chega, essa foto aí que vocês estão vendo é o Lula e o Eduardo Paes, né, posando na frente de um ônibus do BRT. Tá escrito Lula from Zona Oeste no ônibus ali, Lula da Zona Oeste, numa referência ao álbum da Anitta, Girl from Rio, né? E aí o Lula e o Eduardo Paes posando em frente ao ônibus. Só que o que mais bombou não foi isso, foi o discurso que eu citei para vocês, eu já vou colocar aqui na tela. Ele estava num palco durante um evento, com o Eduardo Paes, inclusive, mas também com o Cláudio Castro, governador do Rio. E aí o Lula comentou a morte, a execução do adolescente Thiago Menezes Flauzino, de 13 anos, numa operação policial na Cidade de Deus. Eu vou colocar o vídeo para vocês, um discurso forte, exaltado do Lula. Repito, em frente ao governador Cláudio Castro, responsável pela Polícia Militar do Rio de Janeiro. Nesse estado maravilhoso, que não é só Copacabana, não é só Ipanema, é o povo pobre, negro, o povo da periferia, que precisa ser tratado com respeito, para que nunca aconteça o que aconteceu com um menino de 16 anos, que foi assassinado por um policial despreparado ou irresponsável. E a gente não pode culpar a polícia, mas a gente tem que dizer que um cidadão que atira no menino que já estava caído é irresponsável e não estava preparado do ponto de vista psicológico para ser policial. Nós precisamos criar condições, governador, e o presidente da República quer ter responsabilidade junto com você. Nós precisamos criar as condições da polícia ser eficaz, da polícia ser pronta para combater o crime, mas ao mesmo tempo essa polícia tem que saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre que anda na rua. A Aniele Franco, ministra, né, irmã da Marielle Franco, se levanta para aplaudir. E eu não estou jogando Eduardo Paes ali também não para de aplaudir, não sabe o que fazer, se levanta. O governo federal tem que assumir responsabilidade de ajudar os governadores no combate à violência, porque o crime organizado está tomando conta do país. Ele fala muito da responsabilidade do governo federal também, né? Apesar dele falar, eu vou tirar o som aqui, mas só mostrar para vocês visualmente aí, né, o momento em que ele, não vou dizer que enquadra o Cláudio Castro, mas ele fala olhando pro Cláudio Castro nesse momento, né? O Cláudio Castro tá ali sentado de braço cruzado e ele falando, olhando pro Cláudio Castro, mas falando, pô, não é uma responsabilidade só do estado do Rio de Janeiro, mas também do governo federal. A gente tem que mudar isso. Até porque não é só no Rio de Janeiro, a gente falou na semana passada também, ao longo da semana inteira, o caso da operação policial, da mega operação policial no litoral aqui de São Paulo, no Guarujá, na Baixada Santista, de forma geral. O governador de São Paulo defendendo a operação, né, falando que são efeitos colaterais a morte de inocentes, mas, pô, não dá pra tratar como efeito colateral. Sei lá, na minha opinião. Se fosse o filho do Tarcísio ali morrendo também na operação, ele provavelmente não falaria a mesma coisa, né? E aí o Lula revoltado nesse discurso, a gente espera que fique também, que não fique só no discurso, né? Que vá além do discurso aí e realmente haja alguma mudança. Ele fala, o policial tem que saber diferenciar o que é um bandido e o que é um pobre andando na rua, né? E muitas vezes a gente vê essa confusão sendo banalizada, quando não dá pra banalizar uma parada dessa. Tem comentário aí no nosso chat, Tiagão, vou colocar um deles na tela, do Moisés Duarte. Moisés Duarte, provavelmente morador da Cidade de Deus, tá aqui com a gente assistindo. Ele escreveu, ele morreu perto da minha casa, se referindo ao Thiago, jovem de 13 anos. Um amigo meu chegou a ouvir os tiros e comentou comigo no Discord, mas é algo tão normal que nem achamos que fosse grande coisa. Logo após isso, ouvimos muitos tiros, e quando vi o vídeo, eram os policiais montando a cena, dizendo que houve troca de tiros. E esse relato do Moisés, ele bate com o relato de vários moradores ali, que na segunda-feira foram ouvidos pela imprensa, que estava cobrindo a operação policial, de que realmente houve uma movimentação da polícia para simular um confronto, para simular que ela recebeu disparos, quando na verdade o Thiago, de 13 anos, estava numa garupa ali, não tinha como disparar, não tinha nada, ele não é um criminoso, né? Então é uma situação muito grave que merece investigação e que a gente não veja esses casos se repetirem, por mais que a gente saiba que a tendência é que sigam acontecendo, né? Valeu aí, Moisés, o Matheus falando que o Lula é um fanfarrão porque falou só o óbvio. Mas às vezes, Matheus, falar o óbvio é necessário, velho. Mas eu entendo que tem que ir além do discurso, né? Entendo que tem que ir além do discurso.